Para a gente caminhar, Atos capítulo 17, nós vamos ler versículo 10 ao versículo 15. Atos capítulo 17. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 15. E diz assim a palavra do Senhor: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres dos que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por esse culto, um culto prestado ao Senhor. Agradecer pela oportunidade e pelo privilégio de expor a tua palavra, aprendendo com ela dia após dia e praticando, colocando em prática e transformando, ó Pai, a minha vida primeiramente e assim a dos meus irmãos. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ver aqui que Paulo e Silas, ele tem uma obra de Deus numa cidade chamada Bereia. Eu vou ler um pouquinho do contexto de Bereia para vocês, tá? Que atualmente essa cidade se chama Véria e se encontra na Grécia. Ela estava localizada a alguns quilômetros da estrada principal e aproximadamente a 80 quilômetros de Tessalônica. Era necessário cerca de 3 dias para chegar nessa cidade. Bereia era considerado um lugar de pouca importância histórica ou política. Se semana passada nós vimos sobre Tessalônica, que era muito importante, tanto politicamente quanto economicamente, Bereia não tem essa importância toda. Ela era menos importante. Tanto que o escritor romano Cícero descreveu-a como fora do caminho. Se vocês se lembram, o pastor Wesley trouxe que o caminho para Tessalônica era uma rota muito utilizada, era uma das principais rotas. Já a Bereia é chamada de fora do caminho. Até onde a gente pode dizer, era uma cidade pequena. E é possível que Paulo não foi longe ao fugir de Tessalônica, pois tinha uma esperança de retornar em breve, mas Satanás o impediu, como relata em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. E nem por isso Paulo ficou ali descansando, alheio, falou bem assim, poxa, estou fugindo de Tessalônica porque eu quero voltar para lá, porque a gente lembra como que ele saiu de lá, ele saiu açoitado, saiu expulso de lá, saiu fugido, porque os de Tessalônica fizeram isso com ele. E ao ir para Bereia, ele não se deita numa rede e fala, vou descansar aqui um pouquinho, vou me recuperar aqui das pancadas literais que os de Tessalônica me deram, para depois eu retornar para lá novamente e continuar pregando o evangelho. Não. Todo lugar que Paulo chegava, todo lugar que Paulo ia, ele falava acerca do evangelho de Cristo. Ele não ficou gastando o seu tempo de uma forma desocupada. Pelo contrário, pregou a palavra, pregou o evangelho. E a experiência recente dele em Tessalônica não fez ele desanimar. Não fez ele desanimar de pregar o evangelho. Aqui já no início da nossa exposição, a gente já consegue trazer uma aplicação para nós mesmos. Às vezes nós passamos por dificuldades, apanhamos literalmente da vida. Paulo sofreu isso no seu corpo, e a gente às vezes acaba desanimando do evangelho. Eu não vou pregar mais sobre isso, eu não vou falar sobre isso, eu não vou viver mais isso.
E não vou contar mais para ninguém acerca disso. Eu vou ficar aqui paradinho. Eu preciso do meu momento. É o meu momento de descansar. Pelo contrário, as feridas, aquilo que Paulo sofreu na sua pele, toda a perseguição que ele sofreu em Tessalônica, o dá mais vigor, mais força, para que ele pregue o evangelho em Bereia. Não importando se a cidade era importante ou não, se a cidade era pequena ou não, ele pregou o evangelho, mesmo após as aflições. As experiências ruins não os fizeram desanimar. E quando ele chega a Bereia, como de costume, ele começa a pregar o evangelho. Ele vai às sinagogas, como ele vem fazendo em todas as cidades que ele passa, como ele havia feito recente em Tessalônica. E esse é um pouquinho do contexto dos bereanos, um pouquinho ali do contexto da cidade. Quem era? Uma cidade não muito importante, uma cidade de fuga, uma cidade utilizada para fuga, uma rota de fuga, que teve o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. E aqui, nessa noite, a gente pensa um pouquinho sobre alimentação. Aí você vai falar, por que alimentação? Por que alimento? O que o alimento faz com o nosso corpo? E a gente sabe, eu pergunto para vocês, né? Qual é o alimento, um dos alimentos mais nutritivos que existe? Alguém sabe? Temos grávidas aqui. O leite materno. O leite materno é o alimento mais nutritivo, um dos alimentos mais nutritivos que existe. E eu tive que aprender isso com a minha esposa, ali nas 2 gravidez, né? E realmente, a gente que não conhece, a gente que ali é um pouco ignorante, a gente fala, não, isso aí é tudo a mesma coisa, que nada. O leite materno, ele é um dos alimentos mais nutritivos que existe. E é muito saudável para o crescimento do bebê. Parece culto de chá de bebê, né? Mas não é. É porque o leite materno é um alimento muito nutritivo. E a gente, lá em casa, a gente pôde ver isso com nossos próprios olhos, com os nossos filhos. Principalmente eu, que era um leigo nessa parte. Eu pensava, não, mulher, bolacha, Danone, é tudo. Não, o rapaz, falar isso é dormir no sofá. Que nada, era o leite materno. E eu pude ver isso com meus próprios olhos. Que o leite materno, ele é um dos alimentos mais nutritivos para o bebê. Para a criança, para o crescimento, para o seu desenvolvimento. E para nós, qual é o alimento mais nutritivo? É a palavra de Deus. Se por um lado, o leite materno, ele protege e imuniza as crianças de muitas doenças, a palavra de Deus imuniza e protege nós cristãos das doenças espirituais, das doenças da alma. A palavra de Deus tem esse poder, essa nutrição para a nossa alma. É muito triste quando a gente, principalmente nos vídeos de campanha de missões, a gente olha e vê crianças desnutridas. A gente olha e vê crianças sofrendo com fome. Ou pessoas até raquíticas. Isso é muito triste. Mas muito mais triste ainda é ver seres humanos, filhos de Deus, desnutridos espiritualmente, definhando, morrendo, quase perdendo a sua vida por uma desnutrição espiritual. Porque não se alimenta da palavra de Deus. Deus, ele deseja que a gente cresça na graça e no conhecimento. E para a gente crescer na graça e no conhecimento, nós precisamos nos alimentar diariamente. E assim, nos alimentando diariamente, nós deixamos de ser filhotes, bebês na fé, espiritualmente falando, e passamos a ser maduros na fé. Passamos a ser fortes, saudáveis na fé.
e já não somos mais levados por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer coisa que arrebata o nosso coração, que arrebata a nossa mente. Mas ficamos firmes, ficamos fortes, saudáveis, deixando os nossos lares saudáveis, as nossas famílias, as nossas casas, aqueles que estão à nossa volta, desfrutando dessa fortaleza que a palavra de Deus, que o alimento espiritual traz para nós. Nós vimos em Tessalônica que Jason e outros irmãos foram obrigados a afiançar a saída de Paulo e da sua equipe missionária dali de Tessalônica. E os irmãos mandaram eles secretamente para Bereia, à noite. A gente fica imaginando e pensando, mais uma vez, Paulo foi forçado a partir de maneira precipitada e humilhante, como fez em Damasco, em Atos capítulo 9, como fez em Jerusalém, ali no capítulo 9, verso 30, e em Antioquia da Pisídia, no 13, 50 e 51, e em Listra, de 14 a 20. Forçado a partir de maneira precipitada e humilhante. Ultimamente, as canções, as músicas, falam que nós não devemos aceitar a humilhação e que nós devemos nos levantar contra a humilhação e que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. E nós vemos que um dos principais apóstolos que temos relatado nas Escrituras, de todas as cidades, ele foi forçado a partir de maneira precipitada e humilhante. E em nenhum momento ele lamentou e deixou de pregar do Evangelho da Salvação. A mensagem central para nós de hoje é: a palavra de Deus é o melhor alimento para nutrir e fazer crescer a vida do cristão. A palavra de Deus é o melhor alimento para nutrir e fazer crescer a vida do cristão. O exemplo dos bereanos, ele é digno da nossa atenção. Toda vez que eu leio esse texto, me traz, falando de mim, um pouquinho, muitão de vergonha. De como esses tratavam das Escrituras, de como esses tratavam da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus é e daquilo que a palavra de Deus representava para a vida deles. E nós vamos ver 3 coisas que são ditas acerca dos bereanos. A primeira, eles receberam a palavra. Paulo chega ali, prega na sinagoga, começa a falar, vindo de Tessalônica fugido, e o que eles fazem, os bereanos? Eles recebem a palavra. Segundo, eles examinaram a palavra pregada. Paulo começa a falar, Paulo começa a discursar ali na sinagoga, como ele era acostumado a fazer, e eles examinam a palavra além de recebê-la. E por último, eles acreditaram na palavra. Então eles recebem a palavra, eles examinaram a palavra e eles acreditaram na palavra. E você pode ver no versículo 11, que diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Outro contraste com os de Tessalônica estão como eles responderam à palavra de Deus. Ao contrário dos tessalonicenses, a quem Paulo tinha que argumentar e persuadir. Você vê no versículo 4 do capítulo 17, os bereanos receberam a palavra com o quê? Com grande ansiedade, examinando as Escrituras diariamente para ver se as coisas pregadas por Paulo eram de fato verdadeiras.
Receberam com grande anseio. É só você dar uma olhadinha, e é muito interessante ver essas questões que nós temos visto nos últimos dias, a questão de missões, principalmente apresentado naquela vigília, o como pessoas que não têm um acesso tão fácil à palavra de Deus, o como eles recebem da palavra de Deus. Quem teve a oportunidade de estar aqui na vigília ou ter visto naquele dia que foi apresentado acerca do sertão, como aquelas pessoas não querem que os amarelinhos vão embora, como que aqueles que estão no campo missionário pelo mundo afora querem ouvir cada vez mais acerca do evangelho da palavra de Deus, querem ouvir mais da palavra de Deus. Eu lembro que a Tati contou que ela foi na casa de uma senhora lá na Bahia e ela fala mais sobre essa palavra, fala mais. E a senhora ali lendo, e ela pediu para ler uma coisa só, a senhora já tinha lido já um monte de outros versículos, e sedenta, e querendo receber mais. E às vezes nós estamos assim, tá, beleza, legal, mas que horas vai acabar? Tá bom, tudo isso é muito, muito bacana, muito lindo. Jesus é a única esperança. Tá, mas que horas que a gente termina para poder ir embora? E os bereanos, eles receberam a palavra com grande empenho, com grande expectativa. Como você que faz muito exercício, anseia por beber água quando chega um determinado momento. Me dá água, por favor. Eu quero água. Ou então a criança, quando está com fome, que abre aquele choro que não é nada bonito, com a boca desse tamanho, querendo o leite materno, para poder saciar a sua fome, para poder se alimentar. E a única forma que ele tem é abrir o berreiro, que ele não fala ainda. Era assim que os bereanos estavam pela palavra de Deus, pela palavra pregada por Paulo. E o termo receber, que é dekomai em grego, significa aceitar ou aprovar. E carrega a conotação de receber com hospitalidade. Em outras palavras, os bereanos estavam abertos para a verdade da palavra de Deus. Receber com hospitalidade a palavra de Deus no coração. Às vezes, e não poucas vezes, a palavra de Deus, ela, num primeiro momento, ela vai parecer dura para nós. Ela vai parecer firme. Eu sempre costumo falar sobre a passagem de Jesus, se eu não me engano, no João capítulo 6, em que Jesus começa um duro discurso, porque eles sabiam que aqueles que o estavam seguindo, estavam seguindo ele por interesse. E aí viram para ele e falam, duras são essas palavras, quem pode suportá-las? Mas não acaba ali. Termina como uma confissão dizendo o quê? Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E receber com hospitalidade no coração a palavra do Senhor é receber um alimento que vai nutrir a nossa alma contra as dificuldades da vida. Trazer soluções e respostas para o nosso coração daquilo que está vazio, daquilo que não está tão claro, daquilo que não está tão preenchido. O versículo 11 vai explicar como eles receberam a palavra com toda a avidez. Como que eu e você nós temos recebido da palavra do Senhor. Como que nós temos recebido aquilo que está escrito aqui. Eu pego só a porção que me interessa, ou eu creio de fato?
Ou eu creio de fato que essa palavra é o melhor alimento para a minha vida? Nós precisamos largar, literalmente, a autoajuda e começarmos a mergulhar profundamente na palavra de Deus. Principalmente as mães, quando nós temos os bebês, elas não querem dar um alimento não saudável para os seus filhos. E nós, pais, temos que entender e vir a reboque nisso. Nós não queremos mal, alimentar mal um filho, nós não queremos alimentar mal um parente. Nós não queremos nos alimentar mal. E o melhor alimento para nós é a palavra de Deus, são as Escrituras. Eu acho sensacional o Salmo 19, quando vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Sabe o que quer dizer ali? O refrigera, traz alívio, traz vida novamente. A palavra do Senhor é perfeita ao ponto de fazer viver o nefesh. A expressão usada ali é a mesma expressão que é usada em Gênesis capítulo 1, quando Deus sopra na narina do homem. O que? O nefesh, a vida. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita, ao ponto de fazer reviver a alma. Na palavra do Senhor há vida. A palavra do Senhor é vida para as nossas vidas. Eles recebem essa palavra que é vida com toda a avidez. Estavam dispostos a ouvir. Eles tinham uma inclinação a ouvir. Pessoas ensináveis. Pessoas que eram ensináveis. Estavam dispostas a ouvir o que dizia ou o que diz a palavra de Deus. O termo toda indica que eles tinham a palavra de Deus em grande estima, com um desejo sincero de aprender corretamente. O que viemos fazer aqui essa noite? O que a gente vem na quarta, vem na escola bíblica, mas será que é com esse coração, com esse desejo sincero de aprender corretamente? Ou de falar, não, essa parte eu não... Pula. Não foi assim que eu aprendi, deixa isso aí para lá. Com um desejo sincero de aprender corretamente. Eles se aproximaram das Escrituras com entusiasmo e com zelo. Como um homem faminto, quando está com fome. Quando deseja muito receber um alimento. Eu tenho certeza que você passa esse período de culto e ali algo já está falando com você mesmo daqui a pouco. Hora de comer. E você sai daqui muitas vezes e fala, vamos comer alguma coisa. Deseja se alimentar. Deseja nutrir o seu corpo. É assim que os bereanos desejavam a palavra de Deus. Extremamente sedentos. Eles se aproximaram das Escrituras com uma atitude aberta, buscando a verdade. Será que nós abrimos as Escrituras buscando a verdade e aquilo que ela tem para as nossas vidas? Ou somente abrimos para buscar as nossas verdades e implementar as nossas verdades? É só você olhar muitos e muitos e muitos afora modificando os textos para que se apliquem à sua vontade, para que se apliquem aquilo que eles querem falar. Muitas vezes para dar uma massageada no ego dos que estão escutando, mas não ensinando corretamente aquilo que realmente ela diz. Em segundo, eles
examinaram a palavra. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Uau! Embora eles estivessem ansiosos para ouvir de Deus, eles não eram tolos. Eles não eram pessoas tolas. Depois de ouvirem as boas novas do Evangelho, depois de ouvirem o que Paulo tinha falado, eles fizeram o quê? Correram para as Escrituras para ver se o que o Paulo estava ensinando era realmente verdade. Para ver se o que Paulo estava ensinando era correto. A palavra examinar, anácrino, em grego, significa examinar para julgar. A palavra aqui no Novo Testamento é usada em referência a investigações judiciais. Olha que interessante. Examinar para julgar. Um bom exemplo, se a gente for lembrar, encontrado em Lucas, capítulo 23, versículo 14, vai dizer, onde Pilatos diz, tendo examinado, ou seja, julgado, não encontrou nenhuma culpa em Jesus. A palavra lá, examinado, é a mesma palavra aqui, anácrino. Examinar para julgar. Os bereanos queriam ter certeza de que o que Paulo estava pregando era verdade. Era um exame bom. Era um exame muito bom das Escrituras. E às vezes a gente se depara com algumas situações que aí a gente vai conversar com algumas pessoas, bater um papo acerca daquilo que as Escrituras dizem, olha, aconselhar alguém. Aí a pessoa ouviu tudinho aqui no domingo. Aí ela vai no pastorzão do mundo. Sabe quem é o pastorzão do mundo, né? O YouTube. É o pastorzão. O YouTube. Pastor, mas eu ouvi no YouTube. Quando fala, pastor, eu ouvi no YouTube, 90% era algo muito ruim. E muitas vezes as pessoas acabam ficando com a doutrina errada, não examinam com julgamento. Não examina com julgamento. De falar bem assim, opa, ele falou, vamos ver se isso aqui é real mesmo. Vamos ver se a palavra de Deus diz isso aqui mesmo. Vamos ver se as Escrituras falam isso mesmo. Nós, como família, nós tivemos a experiência por um período da nossa vida onde um culto dominical tinha tudo, menos a palavra. Lembra do desnutrido? E segunda-feira, parece que a nossa vida era um caos. Parecia que a gente estava vazio. Eu olhava para a Larissa, ela olhava para mim e falava, nossa, parece que está faltando algo, né? O principal é a palavra de Deus, pregada de forma correta. Examinem com julgamento, sim. Seja nós, seja qualquer pessoa que vocês escutarem falando em nome de Deus, falando o que a palavra do Senhor disse. Tem gente que inventa até versículo. Vocês deram risada porque vocês devem ir naqueles versículos que você fala bem assim, é que tem um versículo lá na Bíblia que diz. Aí você vai lá no Google, versículo que diz tal coisa, tal coisa. E você não acha de jeito nenhum, porque não diz. Foi um ditado repetido muitas vezes que falaram que era um versículo da Bíblia e você acreditou que era um versículo. Até descobrir que não era um versículo. Essa risada já entregou muita gente.
O adjetivo bereano foi aplicado às pessoas que estudam as Escrituras com imparcialidade e com cuidado. Por muito tempo, quando se chamava uma pessoa de bereano, olha lá o bereano, não é porque ele era de uma denominação com esse nome, mas era porque essa pessoa tinha a característica de estudar as Escrituras e analisá-las com imparcialidade e cuidado. Como que nós somos chamados? Bereanos? Tessalonicenses? Corintianos? Mas não o corintiano do time. Comemora não, Lucas. Quando chegar a Corinto, eu acho que você não vai comemorar tanto. Como que nós somos chamados? Como que nós somos reconhecidos? Num período antigo, ser chamado de bereano, as pessoas que analisavam as Escrituras com imparcialidade diariamente, era chamado de bereanos. Como eu e você, nós somos conhecidos? Como que nós somos chamados? De que cidade, vamos dizer assim, nós somos chamados? Das Escrituras. A gente lembra que eles não tinham o Novo Testamento inteiro. Eles tinham o Antigo Testamento. E sabe o que era interessante? A preocupação dos bereanos não era com quem estava pregando, mas o que estava sendo pregado. Tem um pastor conhecido nosso que diversas vezes ele fala algo errado e fala amém. Aí tem gente que vai e fala o quê? Amém. Ele fala, não, misericórdia, isso aqui não tem, isso aqui está errado. Aí a pessoa faz aquela cara de gol contra. Imagina Paulo falando amém para os bereanos, eles falavam, amém nada, calma aí, não é assim não. Tu é Paulo, mas é o seguinte, hein? Espera aí um minutinho. Era assim que os bereanos faziam. A gente está falando de um cara, apóstolo e teólogo da igreja primitiva, o autor humano de pelo menos 13 livros do Novo Testamento. 13 livros do Novo Testamento e os bereanos, com esse cara falando, ainda examinar as Escrituras para ver se tudo era da forma como ele falava. Isso é cuidado. Não é qualquer um que vai chegar aqui, o pensamento dos bereanos, vai falar umas palavras bonitas e eu vou cair. Tá vendo aí, Wesley? Tá vendo aí, Gil? Tem que ser daquele jeito ali, ó. Analisem. Os bereanos não se importaram que era Paulo. E a fama corria naquele período. Eles não se importaram com a fama, com a boa fama de Paulo. Eles analisaram, eles examinaram com julgamento da mesma forma. Com certeza eles sabiam que Paulo tinha expulsado o demônio da jovem escrava, que ele tinha passado por um terremoto na prisão, que muitos se converteram através da sua vida, através da sua pregação. Mas não deixaram de examinar para ver se o seu ensinamento era verdadeiramente bíblico. A responsabilidade de examinar as Escrituras de forma cuidadosa, cautelosa, inteligente e crítica não é apenas para seminaristas, pastores e mestres, mas para todo cristão, para você que está aqui nessa noite, para você que está em casa. A responsabilidade é de todos. Ô pastor, analisa aí, ó, vê aí se isso aí é bom. E se for um momento que é você, tete a tete, que Deus estiver te dando a oportunidade de falar, e você não tem aquele tempo de perguntar para o pastor, de perguntar para o seminarista, como que você vai fazer? E o seu celular descarregou. Já cortei aqueles que estão com pensamento. Pastor, tem o Google. Te confronta
e te fala, não, porque a palavra é assim. Aí você vai fazer, calma aí rapidinho que eu vou ali perguntar pro meu pastor. E aí volta. O dever é de todos nós, de examinar as Escrituras. É a Bíblia, somente ela, que é o juiz final de todo o ensino. Outro pastor amigo nosso costuma falar até hoje, porque ele não morreu. E quem o conhece, conhece essa frase dele. Ele dá uma risadinha e fala, a sua opinião não importa. A minha opinião não importa. Importa o que as Escrituras dizem. E às vezes a gente está falando amém aqui, mas muitas vezes no nosso momento de humilhação, no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de perrengue, no nosso momento de sofrimento, a gente não quer ouvir isso. Não, a minha opinião importa sim. Não, a nossa opinião não importa. O que importa é o que as Escrituras dizem. Quando se trata da palavra de Deus, ela é o juiz final de todas as decisões. Os reformadores chamam isso como sola escritura. Somente as Escrituras. É a ideia de que as Escrituras são a única autoridade para o homem pecador em busca da verdade sobre Deus. Onde que nós temos buscado a verdade sobre Deus? Onde que você tem buscado as soluções e resoluções dos seus problemas? Da sua vida? Das decisões que você tem que tomar? Da criação dos filhos? De como tratar os seus pais? De como se comportar no ambiente de trabalho? De como se comportar no ambiente escolar? Nós somos aqueles que representam muito bem, eu já dei esse exemplo aqui outra vez, alguém que compra o celular. Em nome de Jesus, quem compra o celular e lê o manual todo? Levanta a mão. Sempre tem alguém. Você, Lucas? Tá vendo? Você também, Jefferson? Tem cara mesmo. 2. Olha enquanto nós estamos. 2 leem o manual do celular que compra. Às vezes, a gente está deixando de lado também o manual da nossa vida. E está falando assim, eu sei mexer. Quer ver? Esse aplicativo aqui faz isso. Quer ver? Nesse momento aqui eu faço isso. Aí se arrebenta todo. Aí desconfigura o celular. Aí aplicando a gente desconfigura a vida. Coloca vírus. Porque não sabe mexer, não sabe manusear adequadamente. Essa ideia da autoridade do homem pecador em busca da verdade sobre Deus traz resultados quando ele analisa as Escrituras, quando nós analisamos as Escrituras. Que nos leva para o terceiro ponto, que é, eles acreditaram na palavra. Os bereanos, ao examinarem as Escrituras e ver que Paulo estava falando a verdade, eles fizeram o quê? Eles acreditaram na palavra que Paulo estava pregando. Eles não apenas ouviram a pregação, mas também creram. E o crer traz, sabe o quê? A nobreza. Que interessante isso, né? Sabe o que isso significa? A nobreza? Ler as Escrituras, fazer ela como seu manual de regra, de fé e prática, modifica o seu e o meu caráter. Vai dizer que eles eram mais nobres que o de Tessalônica. Não é isso que diz a palavra? Sim? Sim? Os bereanos eram mais nobres que o de Tessalônica. Vocês lembram o que os de Tessalônica fizeram? Contraste com Tessalônica.
Tessalônica tinha os da malandragem, os desocupados e os violentos. Lembram disso? Que foram os utilizados para poder perseguir Paulo. Sabe o que isso reflete? Longe das Escrituras. Quem contratou os desocupados e o da malandragem e os violentos? Vocês lembram disso? Os judeus, que teoricamente conheciam a palavra. Mas eles estavam longe, eles estavam distantes. Eles não examinavam para julgamento, eles não aplicavam aquilo na sua vida. Ah, meus irmãos. Às vezes esses desocupados, violentos, somos nós. Quando estamos longe das Escrituras. Quando estamos longe de Deus e longe da palavra de Deus, nós somos esses que às vezes vêm aqui e falam bem assim, nem ligou o ventilador hoje? E esse monte de luz aí? Podia apagar um pouco, né? Tá cara a energia, né? E o pastor não usa terno? E o outro não tem nem cabelo? Tem como não comprar um cabelo aí pra ele? E essa barba vai explodir quem, pastor? Na minha época de barba assim não podia não, hein? Os desocupados. Os desocupados do Evangelho. Igual os de Tessalônica. Distante da palavra de Deus. Você pode reparar. Para não ficar tão triste. Não nesses moldes, mas no estilo de vida. Um dia eu fui esse desocupado. Nada estava bom. Nada estava bom. Deus fazendo por mim, nada estava bom. Sabe quando você sente uma insatisfação? Que nada te satisfaz. Queria um carro. Tome-lhe um carro. Agora eu queria algo diferente. Tome algo diferente. Que às vezes você nem você sabe o que é. Às vezes você deve estar falando aí dentro de você mesmo, poxa, eu estou assim. Começa a ler as Escrituras. Começa a examinar com julgamento. Começa a se alimentar do alimento verdadeiro, genuíno, para você ver como que a tua vida vai ser modificada. Como que você vai ser pleno. Como que você vai ser cheio. Seus problemas vão continuar. Suas dificuldades vão continuar. As suas mazelas muitas vezes vão tentar acabar com você. Ou vocês acham que nós aqui não temos as nossas mazelas? Que eu não tenho as minhas mazelas, as minhas dificuldades? Quer saber disso? Pergunta para minha esposa. Que todas as vezes que eu estava distante de Deus, quantas vezes eu aferi a minha família, não fui um bom pai, não fui um bom marido. E quando a gente ia fazer o panorama, fazer a leitura, era distanciamento da palavra de Deus. Essa palavra cabia muito bem para mim naquele momento, como se os da malandragem, os desocupados, aqueles que abandonam a palavra de Deus. Em contraste, os bereanos, eles eram nobres, de caráter, acolhedores, próximos das Escrituras. Todas as vezes que uma igreja, ela está próxima das Escrituras, seus membros estão próximos das Escrituras, eles são nobres, eles são acolhedores, eles têm caráter,
eles não são paneleiros, eles não são indiferentes, eles não são afastadores de pessoas, mas pelo contrário, eles cuidam uns dos outros, eles amam uns aos outros e eles desejam acolher bem os outros. Pode notar, irmãos, a gente está distante da palavra, eu só vou falar com a Joana, porque, oi Joana, tudo bem, Joana? E o outro passa, a paz do Senhor você faz. A Joana é minha amiga. Oi, Joana, tudo bem, querida? Você está bem? E o outro que passa. Aí me desculpa. Não adianta você cantar depois, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. A igreja olha a nossa vida. E você levantando a mão, com a mão no coração. As nossas atitudes falam muito mais do que as palavras que a gente lança. As nossas atitudes dizem muito mais sobre quem nós somos do que as palavras que nós lançamos. A nobreza dos bereanos não era só pelo fato de examinar as Escrituras, era pelo fato deles colocarem em prática as Escrituras. Acolhedores. É só a gente terminar de ler o texto. Cuidadosos. Olhava para o lado. Quantas vezes a gente está aqui dentro e a gente não olha para o lado? Literalmente. Os de Tessalônica vieram pegar Paulo. Paulo, então. Cada um com seus problemas. E ainda é capaz da gente falar bem assim, tá ali naquela sala ali, vira ali à direita no gabinete, vai lá que você encontra Paulo lá, não tem nada a ver com isso. Os bereanos se preocuparam com Paulo. Eles eram nobres. A palavra de Deus torna eu e você nobres. Praticantes do verdadeiro evangelho que nos salvou. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? O que estamos fazendo com a grande liberdade que temos para ler e estudar a Bíblia? Que Deus nos ajude a perceber a riqueza que a gente tem nas mãos. Que o Senhor nos ajude, que isso que você tem nas suas mãos é precioso. É um alimento precioso. Para a gente se debruçar. O que acontece naquela cidade é algo realmente sublime. E a gente não está isento de que aconteça conosco. Tudo que as Escrituras relatam não é nada distante de nós. Não é nada distante da nossa vida como cristão nos dias de hoje. Seria tão bom se todos olhassem para nós, e não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus, pelas nossas atitudes ser modificada, alguém falasse assim, olha lá vai um bereano. Mas o povo hoje está tão conhecedor de Bíblia, para não falar o contrário, que se você chegar para o cara e falar, e aí bereano? Ele fala, é tu. Vai você? Não, cara, bereano, vai você, não quero nem saber, é tu. Não, cara, bereano da Bíblia. Não, sei de nada, é você. Parece é contigo. Seria um privilégio grande se a gente fosse chamado disso. A maneira como eles reagiram à pregação da palavra de Deus foi totalmente diferente dos judeus de Tessalônica. Mas sabe o que é mais interessante? Que mais tarde Paulo escreve sobre a maneira como os irmãos de Tessalônica se submeteram à palavra de Deus. Vejam comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
de 2 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 2 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de Deus, de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha o que a palavra fez na vida daqueles que eram da malandragem, violentos e estavam distantes de Deus. Transformou. Transformou. Poderia ser aquela pergunta: você quer receber poder? Não para tacar raio nos outros, mas o poder que fala nas Escrituras, que vem da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Você quer receber bênção? Leia a Bíblia. Vocês querem ser ricos? Leia a Bíblia. Mergulhem nas Escrituras. Se aprofundem na Bíblia. Quer a solução para os seus problemas? Leia a Bíblia. Não vai ser solucionado da forma que a gente quer. E a gente tem visto isso em Jonas, né? A salvação e a resolução não vem da forma que a gente quer, mas da forma que Ele quer. Mas Ele traz, na sua palavra, as verdades para a nossa vida. Infelizmente, essa alegria de estar naquele lugar durou pouco. Porque, mais uma vez, os incrédulos judeus de Tessalônica se levantaram contra o apóstolo Paulo para poder persegui-los. O inimigo da verdade, ele é implacável. Vocês já viram que não há tempo que fique sem aqueles que distorcem o evangelho? Vocês já repararam isso? Quem aqui é de mais antigo que eu, e eu gosto de falar não mais velho, mas sim mais experiente que eu, pode notar, na história da igreja todinha, sempre se levantou uns hereges. Sempre se levantaram pessoas que queriam pregar um evangelho diferente. O inimigo da verdade, ele é implacável. Quem é o inimigo da verdade? Ou quem a Bíblia chama de pai da mentira? Os judeus de Tessalônica estavam enfurecidos. Olha a que ponto chega os inimigos da verdade. Eles viajaram cerca de 80 quilômetros de Tessalônica até Bereia para expulsar Paulo da cidade. Quem tem visto agora nos últimos dias o contexto ali, e sempre houve isso, do Afeganistão e daquela região onde os grupos extremistas, eles dominam. Eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro do filme Caça-Fantasmas. E lá naquela região tem o caça cristão.
Mas não é de brincadeirinha. Não é assim, achei vocês. Não pode pregar aqui, hein? Vou falar de novo. É para matar. Eles são inimigos da verdade. Eles são inimigos do verdadeiro evangelho. No nosso contexto aqui, é mais sutil, é mais adocicado, que leva nós, muitas vezes eu e você, a falar, sabe o quê? Nada a ver isso. Nada a ver isso aí, vocês estão sendo muito radicais. Lá os caras na metralhadora, na espada, cortando cabeça, aí a gente acredita, né? Vamos orar pelos aqueles irmãos que estão perdendo a cabeça. E aí a gente ora pelo aquele contexto perseguido. E aqui a perseguição é velada, é doce, é docinha, é sorrateira. Dá uma olhada nas escrituras todinha. Dificilmente Satanás entra com o pé na porta. Ele faz. Dindom, com licença, posso entrar? Sorrateira, sorrateiramente, uma voz doce. Não chega com o pé na porta. E sabe como que a gente vai perceber? Se a gente estiver bem alimentado. Se a gente estiver bem resguardado. Se a gente estiver bem instruído. Examinando. De vez em quando, falou aqui? Aqui fala de vez em quando? Dia e noite, para ver se tudo era daquele jeito mesmo. Evitaria muitas coisas na minha vida e na sua vida. Em todos os sentidos. De colocarmos em prática, em todos os sentidos. E com certeza já aconteceu com você. Bereia foi a 5ª cidade em que Paulo foi expulso pelos invejosos líderes judeus. Não precisa me responder não. Já foi expulso de uma rodinha de conversa da igreja porque você veio com um papo muito crente? De você chegar e falar assim, galera, eu acho que isso aí está errado. Lá vem o crente. Lá vem o Breno, o crentão. Lá vem ele dar sermão na gente, lição de moral. Viu como é sorrateiro? Aí o cara que está levando ali a verdade, às vezes ele fala, caramba, será que eu sou... Aí não se orgulha, não no orgulho de ser orgulho para si, mas ser de orgulho por evangelho. Eu conversava muito com a minha filha acerca de uma coisa. Eu falava, aquele que faz a diferença, aquele que quer fazer a diferença, ele vai ser rejeitado. Aprendemos no congresso agora na semana que se nós somos aceitos por todos, em todos os lugares, alguma coisa há de errado com o nosso evangelho, com aquilo que pregamos. Eu já comecei pela igreja, porque é o contexto que Paulo vivia. Quantos de nós já não fomos expulsos de grupos de falar bem assim, lá vem um crentão, lá vem o santarrão. Lá vem o Adailson com aquelas orações dele, orando muito. Eu recebo aquele tanto de oração que aquele homem ora. Lá vem a intercessora. Só mudei a frase, né? Quando falava assim, seu bereano, é você. Quantas vezes a gente já não fez isso? Paulo é a 5ª cidade em que foi expulso pelos invejosos líderes judeus. Nós, que carregamos a verdade da palavra de Deus, fiel, pregar a verdade, nós vamos ser expulsos de muitos lugares. Mas não se sintam constrangidos por isso.
Não se sintam constrangidos por isso. A verdade, a palavra de Deus, acima de tudo. Nós vamos ser excluídos, nós vamos ser rejeitados. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, de todos os lados. Nós somos afligidos, nós somos atacados, mas levamos a marca do Evangelho da salvação de Cristo. Para a gente concluir, é muito triste a gente ver um ser humano desnutrido, mas mais triste ainda é ver crentes desnutridos espiritualmente. A gente precisamos aprender que o mau uso das Escrituras conduz à ruína. Ruína pessoal, ruína da família, ruína de um lar, consequentemente, ruína da igreja. O mau uso da Bíblia conduz à ruína. Às vezes, eu e você estamos arruinando a nossa vida aqui dentro, porque a gente faz mau uso disso. Porque não utilizamos corretamente as Escrituras. É por isso que a gente perde as esperanças. É por isso que a gente não vê mais uma luz no fim do túnel. Só vê tudo escuro. Lâmpada é o quê? E luz. Louvado seja Deus. Tá na escuridão, pega a lanterna. Tá escuro? Tá escuro? Tá escuro aí? Pega a lanterna. A verdadeira lanterna que nunca se apaga. Nunca se apaga. O bom uso das Escrituras vai nos levar à piedade. Antes da gente terminar, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha numa coisa. Você solta para mim, Larissa, por favor. Se alguém puder apagar a luz. A gente de fato ama a palavra de Deus? De fato nós temos fome pela palavra de Deus? Nós temos essa convicção? Eu confesso que eu tenho lá em casa, eu acho que umas 5, 6 Bíblias. E também confesso que nunca peguei na Bíblia dessa forma. A fala da missionária ali é deste livro que nós precisamos. É interessante eles fazerem assim, né? Eu nunca fiz isso com a minha Bíblia.
Nunca fiz. Como que nós temos cuidado do nosso alimento? Como que nós temos tratado a palavra de Deus? Como que nós temos agido em relação a esse livro que nós temos na mão? Feche seus olhos nessa noite. Pai, eu quero, primeiramente, Senhor, pedir perdão a Ti. Porque em muitos momentos eu nunca peguei a palavra, a Bíblia, daquela forma. E aquela missionária diz: este sim é o livro que nós precisamos. Quantos morreram para poder traduzir as Escrituras? Quantos perderam a sua vida e perdem até hoje para levar as Escrituras a lugares proibidos, de difícil acesso, e que às vezes não tem nem tradução da Bíblia para a linguagem onde esses missionários vão. E nós aqui, Senhor, temos em diversas versões, de diversas formas, e não a utilizamos. Não amamos essa palavra como ela deve ser amada, como ela deve ser manejada, como ela deve ser ensinada e aplicada, Pai. Perdão, Senhor, porque muitas respostas da minha vida estavam aqui o tempo todo, e eu desprezei. A começar em mim, Senhor, que a gente possa amar a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, manejar esse livro como o livro mais importante do mundo, e nós possamos falar: sim, é disso que eu estava precisando. Mesmo que seja no momento de correção, no momento de dor, de angústia, de aflição, mas nos agarrarmos à Tua palavra e dizer: sim, é disso que eu preciso, é isso que eu preciso para a minha vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos igual aos bereanos, mas não para a nossa própria glória, mas para a glória do Senhor, modificando as nossas atitudes, nos tornando nobres, nos tornando, ó Pai, próximos de Ti, Senhor, nos tornando nobres na nossa casa, nos tornando nobres no nosso convívio do trabalho, da escola, da igreja, cuidando uns dos outros, ó Pai, assim como eles faziam. Eu não sei, Senhor, o que muitos aqui estão passando. Não consigo, ao contrário de Ti, sondar o coração e a mente de ninguém. Mas uma coisa nós sabemos: a Tua palavra, ela é a resposta para todas as nossas perguntas. A Tua palavra é a que traz vida à alma cansada e abatida, ao coração aflito, ao coração angustiado. A Tua palavra é isso que traz vida para nós, ó Pai. Que a gente saia daqui com a convicção, Senhor, de que essa palavra
é o que nos aproxima de Ti. É onde traz as respostas para aquilo que muitas vezes não temos respostas. Senhor, por favor, a começar do meu coração, cuida, Pai, do coração e da mente de cada um aqui nessa noite. Que a Tua palavra invada os corações nessa noite, preenchendo o vazio, para que a gente possa amar, desfrutar e manejar as Escrituras como vimos ali naquele vídeo. Ajuda-nos, Senhor. Não deixa ficarmos só na emoção do momento. Incomoda-nos, ó Pai. Nos incomoda, Espírito Santo, para manusear a Tua palavra, aprender mais de Ti, ver o quão grande o Senhor é, o quão maravilhoso o Senhor é. E se alguém aqui está procurando nessa noite uma resposta, que o Espírito Santo toque e o faça correr imediatamente para a Tua palavra. Porque lá, essa pessoa encontrará a resposta que ela está precisando. Nos ajuda, Senhor. Nos dá um resto de noite abençoado. E que a Tua graça e que o Teu amor tome conta das nossas vidas. Resplandeça sobre nós, hoje e até a Tua volta. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe. Que a palavra seja... O louvor já pode ir. Que a palavra seja o nosso principal alimento. Amém? Deus abençoe.